O último recado de hoje o Marcos me alertou aqui também, que existe uma cultura, na verdade ela é semeada, né? Essa cultura é semeada por advogados que a gente fala, que a gente já chamou de advogado pirata, né? De pirataria jurídica. A linguagem que mais se usa no Poder Judiciário são advogados predadores, né? Na verdade é assim, a gente faz um trabalho de 10 anos, o escritório fica ali, não digo todo dia, mas mensalmente a gente tem diligências no processo, a gente tem estudo, a gente teve intercorrências no STF, no STJ, no próprio TJ, temos interferência até agora, né? Intercorrências até agora no momento do cumprimento. Então é um trabalho que é custoso em relação a tempo, é custoso em relação ao próprio dinheiro mesmo que você tem que ficar mantendo no escritório, tem que ficar mantendo mão de obra, tudo isso. Então não dá para pensar que um advogado agora pode chegar no processo, pegar todo o seu trabalho e vender. Ele não vai dar de graça. Ele não está entrando no processo nosso para falar para o policial militar, está aqui, ó, estou fazendo gratuitamente, estou tirando o trabalho do Negre aqui, ele vai cobrar 20%, não sei quanto ele vai cobrar, é 20%, né? Alguns falam que a gente cobra 30% ou mais, né? Mas isso aí eu não vou ficar entrando nessas mesquinharias, na boa. Mas ele não vai chegar para o policial militar e falar assim, eu estou praticando um ato heróico de entrar numa ação de 10 anos que outras pessoas trabalharam, tirar o provimento dela, tirar o fruto dela e entregar para o policial militar gratuitamente. Não é isso que está acontecendo. Ele está pegando um trabalho que é nosso, de 10 anos, e vendendo, na maioria das vezes, 90% das vezes a gente não viu ninguém vendendo mais barato. A gente só viu um ou outro vendendo no mesmo preço e 90% ou mais por cento, né, vendendo mais caro, tá? Então, mas tem mais, não é só isso. Além de não ter uma economia nisso, né? Não tem economia de tempo, como eu disse, demora muito mais. Não tem economia de dinheiro, não existe economia sobre valores. E ao contrário, porque o que o policial militar não sabe, também esses advogados não sabem, é que a gente fez um estudo e a gente tem mais ou menos, não dá para saber, mas vai ser perto aí de 500 a 600 petições, eu acho, né? Aí se a gente somar que cada processo tem 10, às vezes tem processo até com 30 pessoas, né? Tem alguns. Então a gente vai peticionar em todos os processos invasores, em todos, sem exceção, em todos. Isso vai acontecer até o capital e no interior. Na capital e no interior. Tem um pessoal ali de Araçatuba, região do 018, né? Tem um pessoal de Campinas, tem um pessoal de Barretos. A gente identificou todos os advogados, todas as bancas advocatícias que estão se provendo do trabalho alheio, a gente identificou todos. E não vamos pedir nada daquilo que a gente acredita. A gente vai pedir o que está na lei, que é a reserva de honorários. A reserva de honorários é um instituto da lei extremamente objetivo, absolutamente objetivo, tá? Não é o Negre que acha certo, é a lei. É a lei. O que a lei diz? Que se esse trabalho for feito por um advogado invasor, sem problema. Além de ser tardio, além de não ter a eficiência que tem a ação coletiva, ele ainda vai ter que resguardar 90% dos honorários para o nosso escritório. Então, o que eu estou querendo dizer para o policial militar? Todo policial militar que acreditar nesse tipo de trabalho, ele vai ser surpreendido com um convite de majoração de honorários, eu acredito, né? Majoração de honorários. Por quê? Se me corrija se eu estiver errado, você fica à vontade, tá? Porque ele vai ser surpreendido agora com a nossa petição dizendo o seguinte, ó, você trabalhou num processo que não é seu, você está pretendendo colher fruto que não é seu, então ele vai ser, vamos dizer assim, acomodado nas regras da reserva de honorário. Haverá uma ordem judicial para que os honorários que ele cobraria do policial sejam destinados ao nosso escritório. Então, para compensar isso, eu acredito que ele vai procurar o policial e falar o seguinte, ó, lembra aqueles 20% ou 30% que eu falei para você? Eu vou ter que aumentar 50% porque o escritório Negre Advogados está ficando com os honorários. É isso, né? Na verdade, haverá uma reserva do valor que seria destinado ao policial. Então, vamos trocar em números. Se o policial tem que receber 100 mil, 20 mil é reserva de honorários. E se ele combinou 20% com esse advogado, ou 30%, esse advogado vai cobrar os 20 ou 30 dele. Então soma-se os percentuais, né? Se ele cobrou 20, vai ser 40. Se ele cobrou 30, vai ser 50 dos 100 mil que ele perderia
Aí, ou melhor, remuneraria a mais alguém que não trabalhou. Então assim, ó, voltando aos vídeos que eu fiz antes, não tem ganho nenhum de tempo e não tem ganho nenhum econômico achar que vai ficar... Porque esses próprios advogados falam o seguinte, ó, vá lá, fique sócio e volte aqui com procuração. Então você tem que ficar sócio. Né? O que eles não falam é o risco da retenção de honorários. Retenção de honorários. O escritório NEG vai falar o seguinte, meu amigo, você trabalhou num processo que não é seu, você pegou um trabalho que não é seu, não adiantou nada. O honorário de 20%, se você conseguiu executar com base no meu trabalho, no trabalho do Renan, R$100 mil para o policial militar, 20% é do escritório NEGRE. O que ele vai fazer? Se 20% é do escritório NEGRE, ele vai querer tirar os 20 ou 30 dele. Então, ao invés do policial pagar 20%, ele vai pagar os 20% da retenção, mais os 20 ou 30% do advogado que... É por isso que no outro vídeo eu disse, né, e com todo respeito, quem me conhece sabe que assim, eu tenho meus valores e um é polícia militar. Eu não minto, eu não venho aqui, eu não submeto o policial militar à aventura. Eu não tenho medo, receio nenhum de falar com o policial militar sempre abertamente contando a verdade. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, quando eu faço essa comparação, existem advogados, infelizmente, tratando o público policial militar como pedra em garimpo, tá? Cada policial militar que é achado e dá uma procuração para uma pessoa dessa, é como se esse advogado fosse num garimpo e achasse uma pedra preciosa, tá? O policial militar está sendo tratado como riqueza, o policial militar não está sendo tratado sem falsa modéstia da forma que a gente tratou. A gente tem notícia boa todo dia, mas a gente não traz aqui, porque a gente tem um cuidado de não fazer, hoje o NEGRE está falando para ficar sócio. É lógico que eu estou falando, porque hoje, não só a confiança que eu tinha, hoje eu tenho um elemento palpável, eu sei que vai ser cumprido, hoje eu sei que vai ser cumprido. O que eu posso chegar aqui e falar? Eu posso falar o seguinte, olha, se você quiser receber o direito, tem que ser sócio. Agora, se em última análise não vai ficar sócio, não posso falar mais nada. Agora também não posso chegar aqui e me omitir, dizer o seguinte, não vou, senão eu vou acabar fomentando lá o policial militar a ficar sócio. Não é. É que essa pergunta é feita de forma reiterada, né, Marcos? Fala alto aí pra... Exatamente. Essa pergunta é feita de forma reiterada. E eu nunca respondi por conta do quê? Porque se eu respondo para ficar sócio, o policial militar fica 1 ou 2 meses lá e começa a recobrar o seguinte, eu entrei de sócio e não está vindo. Eu não tenho data. Mesmo nesse momento final, o que eu posso dizer é que eu acredito que isso vai acontecer nos próximos dias. Por que eu acredito? Porque eu tenho 20 anos de experiência e nesse processo eu tenho 10. Tá? Então, eu estou trabalhando com fatos e absolutamente com respeito ao policial militar. E eu posso dizer com absoluta tranquilidade de quem trabalhou, as coisas vão acontecer naturalmente, todo trabalho tem retorno, eu acredito nisso. E talvez eu tenha me exaltado aqui, talvez não, certamente eu me exaltei, porque também é um momento que a gente está curtindo, né? É um momento que, se fosse ainda bem que as pessoas não ouvem meus pensamentos, porque as palavras minhas aqui estão bastante contidas em relação a esse público que vem somente nesse momento. E como são críticos, né, Renan? Como são entendidos no direito coletivo. Nossa, todo dia ouvindo uma besteira, Eu venho aqui e falo o contrário? Não falo. Porque meu trabalho não é fomentar esse tipo de patifaria. As pessoas não entendem nada de direito e ficam falando patifaria na rede social. Ambiente de covardes, né? Ambiente de covardes. Muitos tem um advogado que eu estou doido para falar o nome dele aqui. Ele falou dessa rescisória. Aí hoje ele está falando assim, eu vou falar aqui, ele vai reprisar amanhã exatamente o que eu falei. Tá? Mas eu não vou falar porque assim, com todo respeito, eu gosto da insignificância dessas pessoas. Tá? O lugar delas é um lugar de insignificância. Então que permaneçam lá. A mim cumpre fazer o quê? Falar para o policial, não caia nessas patifarias. Tá? Isso é um momento único. A gente tem um estudo que um praça que estava na Polícia Militar em 2014 vai receber um valor significativo. Não gaste, né, além do que gastaria, o que todo mundo vai gastar com a associação. Tá? E outra, associação, vou gastar com associação. A associação é do próprio policial militar. Para quem não sabe, né, se uma associação for dissolvida, o que acontece? A associação é dissolvida
divide o que vale a associação e divide para cada sócio. Então a associação é do policial militar. Não deixem, principalmente assim, outra coisa que acho que nesse final eu me permito falar, eu sou muito puto, é essa questão de que a gente vê 90% dos policiais, dos advogados predatórios e invasores foram policiais militares. 90% a gente nem está falando da advocacia clássica, daquele cara que com 20 anos entrou na advocacia, com 22, com 23 anos entrou na advocacia. Não estamos falando de policial militar que foi policial militar a vida toda, e chega nesse momento, o que ele faz? O que ele aprendeu? Né? Uma oportunidade para ganhar dinheiro do próprio policial militar. Então, é melhor parar de falar, né, e concluir. Não caiam nessas patifarias. O único caminho é a UMESP. Se filiem lá. E continuem lá até o dia que a UMESP honrarem os senhores e as senhoras. O dia que não honrar, vai embora. Faça o que eu faria. Se tem um lugar que não me trata com respeito, eu vou embora. E eu digo com total certeza, se tem alguém que não trata com respeito e verdade, são esses advogados invasores, tá bom? Pessoal, o que é importante falar, nós percebemos, esses vídeos que nós fazemos aqui é simplesmente para elucidar aquilo que está, de certa maneira, obscuro, né? Que está confuso. Por que está confuso? Porque o policial militar ele é bombardeado hoje pela mídia social que é produzida longe dos nossos 2 escritórios aqui em São Paulo. Tá? Então o que acontece? Existe uma desconexão entre o que é verdade e o que é apresentado nessas mídias sociais aí que não tem controle do escritório. Então, observem a descrição do vídeo, vai ter um link para que os senhores e as senhoras acessem esse link e aí sim os senhores e as senhoras poderão acessar os canais oficiais do escritório, seja pelo grupo do WhatsApp ou seja aqui propriamente dizendo no YouTube. Tá? Mas observe aí na descrição, vai ter um link, basta os senhores e as senhoras clicarem aí para terem acesso aos grupos oficiais de WhatsApp do escritório. E aí a gente pode certificar de que o que é colocado ali é absolutamente verdade e pode ser seguido caso os senhores e as senhoras queiram fazer isso. Tá? A gente só pode certificar a verdade nesses 2 canais, tá bom? Obrigado.